Boa noite a todos. Vamos a mais uma das andanças do Sr. Osvaldo. Que Deus o tenha. Meu nome é Lúcio, tenho 44 anos de idade e tudo começou na cidade de Andeara, estado de São Paulo. Tenho duas irmãs mais velhas, que nesta data do fato ocorreu comigo, e a mais velha, que se chama Marluce. Na época ela tinha seus 16, 17 anos. Não tenho certeza, mas acho que estávamos entre os anos de 1983 e 84. O ponto de encontro dos adolescentes era a praça matriz da cidade. Como sempre, nós, os pirralhos, não podíamos nos misturar com os mais velhos. Sendo assim, minha irmã não podia me ver à distância, que já gritava para eu sumir. Bom, boa época aquelas, desde que voltássemos cedo para casa, lógico. Na data desse fato ocorrido, estava o grupo de amigos da minha irmã, uns 10 ou mais jovens, moças e moços. Alguns tinham carros, que eram dos seus pais, claro, e outros possuíam motos e até aquelas antigas mobiletes. Já eu e os meus 2 ou 3 amigos que estavam comigo, estávamos de bicicleta. 2 amigos de bike, monaretas, e eu a pé, pois não tinha condições de ter bicicleta. Éramos muito humildes. Então, eu ia em pé na garupa de um dos meus amigos, cujo apelido era Formigão. Era quaresma, e já se passava das 11h10 da noite, quando gritei a minha irmã: Marluce, vamos embora que tá tarde, a mãe vai ficar brava. Ela me respondeu com palavrões e não deu atenção. Foi quando bateu meia-noite no sino da igreja, onde eles, os jovens, estavam todos sentados na escadaria. A gritaria que eles faziam em farra se tornou em silêncio total, e eu não entendi nada, e entreolhei os meus amigos, que por sua vez também não entenderam nada. Foi então que eu olhei para trás e vi na esquina do antigo Banco Banespa, passando de frente à padaria do Sr. Barnabé, um homem bem vestido, de social, calças cinzas, botina, camisa branca de manga longa e um chapéu. Jesus, era o Sr. Osvaldo. Foi então que um dos jovens que comandava o grupo de amigos da minha irmã gritou: Vamos seguir o homem. É ele que dizem que vira o bicho, né? Todos correram para os seus carros, motos, mobiletes. Minha irmã, que não tinha juízo algum na época, montou na garupa de uma das motos. Os meus amigos, por sua vez, gritaram: Vamos também, sobem na garupa. Eu logo disse: Vamos embora, larga a mão disso. Depois que virar bicho, ele vai lá em casa, pelo amor de Deus. Eles me zoaram e disseram que se não fosse, eu ficaria para trás sozinho e sem carona para casa. Mas o meu medo era tanto que se eu não fosse com eles, teria mesmo que ir para casa, sozinho e sem carona de garupa de bicicleta. Sendo assim, eu subi na garupa de pé e fomos atrás do grupo que seguia o Sr. Osvaldo. Eles iam a umas 2 quadras para trás. Às vezes, deixavam eles se distanciar uns 3 ou 4 quarteirões e depois desciam atrás com motores e lanternas desligados. Tenho à vista que era uma descida de 8 ou 10 quadras no sentido oposto da minha casa. Uma descida que ia parar bem de frente ao cemitério da cidade. No local havia uma pilha de tijolos encostados no muro do cemitério. O Sr. Osvaldo passou reto. Eu até achei que ele ia subir no muro pela pilha de tijolos, mas não. Ele seguiu reto e parou de frente ao portão principal. Juro por tudo que é mais sagrado que eu tremia de medo e só não retornava porque seria mais de 1 quilômetro até minha casa, e a pé e ainda sozinho, eu estava travado de medo. Na garupa ainda não tremia de medo, e eu era muito pequenino, muito baixinho perto dos meus amigos. Bom, o Sr. Osvaldo abriu o portão do cemitério e entrou.
Foi uma correria danada para subir na pilha de tijolos que estava encostada no muro do cemitério e ver o que acontecia lá dentro. Foi aí que, ao longe, apesar do Sr. Osvaldo ser de pele negra, a camisa branca ajudava a visualizá-lo. Ele seguiu reto no caminho principal, dobrou à direita e parou de frente a um túmulo. Olhou dos lados e foi tirando a roupa, peça por peça. Foi dobrando com todo cuidado e tranquilidade. Depositou em cima de um túmulo. Se agachou e parecia fazer uma oração ou coisa do tipo. Saiu nu rumo ao cruzeiro, perto de uma capela mausoléu onde ficavam enterrados os padres. Como era muito escuro e ele estava nu, entrou no meio dos túmulos e ficou de quatro. Foi quando sumiu. Todos ficaram de pé no muro, ao invés de apenas espiar como estavam antes. Foi quando todos ouvimos um urro, como um relincho misturado com um assobio muito alto. Todos ligaram seus carros e motos e sumiram em alta velocidade. Eu, por minha vez, tive que correr 100 metros até conseguir subir na garupa do meu amigo, que também não aguentou meu peso, e pela velocidade que pedalava, me deixou a uma quadra de casa, de frente a um laticínio abandonado. Chegando em casa, onde a minha irmã já esperava na cozinha com a minha querida mãe, contando o fato ocorrido. Foi mais uma noite tensa sem dormir, com meu pai e minha mãe a postos, esperando a fera. Já eram para mais de 2 horas da manhã e todos estavam em seus quartos, que eram 2, quando ouvimos a cadelada descendo a rua latindo intensamente e atacando algo, que já sabíamos do que se tratava. Toda a quaresma era a mesma coisa. Nesta noite, a fera não atacou animais, já que não tínhamos filhotes. As galinhas também, meu pai já havia sacrificado e congelado para a nossa alimentação. O que sobrou foi a bendita lata de lavagem. Sinceramente, eu acredito que meu pai e mãe, de antemão, deixavam de propósito a tal lavagem, como oferenda à fera para saciá-la. E é isso. Essa é uma das histórias da minha família com a besta. Quando tiver um tempo, escrevo as outras, que são muitas. Abraço a todos e boa noite. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, amigo, eu me chamo Jefferson, tenho 36 anos e atualmente moro em Viamão, no Rio Grande do Sul. Resolvi escrever este pequeno relato, pois eu já tinha enviado para outros canais, mas fizeram pouco caso, pois lá só falam de lobisomem. Enfim, era 1990 e nós mudamos para a rua, que fica em Viamão. Na época, eu tinha 7 anos, o meu irmão 9 e minha irmã 12. Estávamos em casa quando chegou 2 amigas da minha irmã, cada uma com 12 anos também. Uma delas teve a brilhante ideia de escrever as letras do alfabeto de forma garrafal e recortar uma por uma, da letra A a Z, e pôs em forma de círculo na mesa. Colocaram um copo de cabeça para baixo no centro das letras. Depois que fizeram isso, eu lembro que eu fui chamado para dentro de casa por minha irmã. Lembro que tinha somente nós 5 na casa, todos crianças, de 7 a 12 anos. Meus pais não estavam. Então, nós demos a mão, fizemos uma corrente e começamos a nos concentrar. De repente, aquele copo que estava de cabeça para baixo começou a tremer, sem ninguém encostar nele. Mas tremia muito mesmo, chacoalhava de um lado para o outro. A gente, por uns segundos, não conseguimos soltar os dedos, mas quando conseguimos, começamos a correr, que nem olhamos para trás. Só fomos entrar em casa quando meus pais chegaram. Depois disso, as coisas não ficaram muito boas não. Dentro de alguns meses, meus pais se separaram do nada. Praticamente assim, só se separaram. Eu fiquei muito doente. Meu irmão também, e minha irmã tinha uma tristeza muito grande. Fazem 30 anos desse ocorrido, mas eu lembro muito bem daquele dia. O conselho que eu deixo para vocês ouvintes é que não façam essa brincadeira do copo, nem com caneta e nem com tabuleiro, pois isso abre uma porta para o mal entrar na sua vida.
Obrigado pela oportunidade, amigo. Boa noite, valeu. Boa noite, meu querido amigo. Sou o Fernando, que já te enviou uns relatos. Como sabe, trabalho numa empresa onde eu tenho contato com caminhoneiros. E as histórias de assombrações e lobisomens são muitas. E vou te contar uma agora. O fato aconteceu em 1977, na cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Foi com o senhor Valdevino, pai do caminhoneiro que me relatou o fato. O senhor Valdevino ganhou na época da justiça uma casa que era do seu finado pai, que estava sob o poder de um padrasto dele, um homem ruim, estranho, miserável, que fez ele e seu irmão, o Valdir, sofrerem muito nas mãos dele quando crianças. Sua mãe, que não merecia esse título tão lindo e nobre, era conivente com suas maldades e agressões aos filhos. Por qualquer motivo, apanhavam do padrasto chamado Seu Domingos. E quando irritado, colocava os meninos trancados num quarto escuro, negava comida para eles, e mesmo com o tempo de inverno, se algum deles urinassem na cama como castigo, além da surra de cinto, eram obrigados a tomar banho com água fria num tanque fora de casa. A vida deles foi difícil e dura por demais, e o seu Valdivino, numa das inúmeras surras, teve um braço quebrado pelo covarde e maldito Domingos. Assim que cresceram, saíram de casa para viver suas vidas, e com a morte de sua desumana mãe, o seu Domingos tomou conta da casa e coisas que seu pai tinha lutado tanto para deixar para os filhos. Então eles entraram na justiça. Os irmãos Valdivino e Valdir ganharam a casa de seu pai, mas um sério problema começou aí. Valdivino já era casado e tinha um filho e pagava aluguel. Então os irmãos resolveram reformar a casa e construir uma segunda casa nos fundos, para ambos viverem por lá. O padrasto Seu Domingos um dia passou pela casa e viu os irmãos reformando, e disse para eles: "Vocês pensam que vão ser felizes ou terem paz na minha casa e me jogando na rua ao relento? Vocês estão muito enganados." Então Valdivino, que era o mais velho dos irmãos e o que mais sofreu, falou para ele: "Você merece viver e morrer na rua, seu desgraçado. Essa casa foi fruto do suor do meu pai. Nem você e nossa mãe mereceram viver aqui, seu maldito. Você aproveitou muito do suor do nosso pai. Agora viva na rua e debaixo de alguma ponte." A discussão foi feia e muitas ofensas foram ditas. E quando Domingos ofendeu o finado pai deles, então a coisa ficou séria. E os irmãos deram uma surra no maldito do Domingos. Chegaram até quebrar os dentes da boca dele com socos. Os poucos vizinhos da vila, que ficavam perto da rodovia Anhanguera, foram separar a briga e acalmar os ânimos. O tal Domingos foi embora fazendo ameaças de morte e de vingança, e disse que aquilo não ia ficar assim não, e que eles não iam ter paz na vida. Uma vizinha muito antiga do bairro, a dona Geralda, que conhecia os irmãos desde pequenos, falou a eles: "Vocês precisam tomar cuidado. Esse homem não presta e não é gente do bem. Por isso, se juntou com a mãe de vocês, meus filhos. Esse diabo deve ter pacto com Satanás." Mas aí, seu marido entrou no meio da conversa e pediu para a mulher não falar bobagens e ficar quieta, que era melhor. A vida seguiu em frente, e depois que se mudaram para a casa do seu pai, tiveram um curto período de paz. Mas logo os problemas começaram. Valdir, por causa das ameaças do padrasto, arrumou um revólver 38 para sua segurança e do irmão. E a vizinha, Dona Geralda, avisou aos dois irmãos que o Domingos estava rondando o bairro deles. Então,
eles ficaram mais atentos. Valdir tinha 2 cães da raça pastor alemão capa preta, que era seu xodó, e serviam de guarda, pois ninguém entrava ou saía do terreno sem autorização deles. E durante algumas noites os cães latiam demais. Valdivino, que morava na frente com a sua esposa, levantava para olhar, mas não via nada. Apenas os cachorros babando de bravos e avançando na cerca. Mas teve uma noite em que alguma coisa tentou entrar na casa deles e houve uma briga violenta com os cachorros. A cerca foi derrubada e os cães foram atrás do que quer que fosse. Os irmãos se levantaram e saíram para a rua e só ouviram os latidos dos cães ao longe. Eles foram atrás dos cães e andaram muito e viram marcas de sangue no chão, e depois de algum tempo encontraram um dos cães muito ferido e já morrendo, e o outro não encontraram. Valdir ficou desesperado, mas não teve jeito. O cão morreu e o outro não voltou naquela noite. Os 2 irmãos ficaram muito preocupados, sem saber o que aconteceu, mas desconfiavam do tal Domingos, mas não tinham como ter certeza, pois o que atacou os cães devia ser um outro animal bem grande, capaz de matar um cachorro tão grande daqueles. Alguns dias passaram e numa manhã, ao saírem para trabalhar, os irmãos viram uma cena chocante. Partes do pedaço do cachorro desaparecido espalhados na frente da casa, e a cabeça do animal dentro de um balde com roupas de molho. Naquele momento, tiveram a certeza de que era coisa de Domingos e chamaram a polícia, que muito pouco pôde fazer, mas registraram a queixa. Por segurança, quando iam trabalhar, Valdivino pedia a sua esposa com seu filho para ir para a casa de sua sogra e lá ficar até que ele saísse do trabalho e pegar ela. Mas teve uma manhã que sua esposa se atrasou para ir para a casa da mãe. Ficou ocupada com os afazeres domésticos e quando se deu conta, viu o tal do Domingos dentro da sua casa a encarando muito feio. Ela estava de costas lavando a louça e quando se virou, viu o homem atrás dela. No susto gritou, derrubando todas as louças no chão. Gritou acordando seu filho, que se pôs a chorar. Então o tal do Domingos a ameaça dizendo: cala sua boca, senão quebro seu pescoço e sua boca. Mato você e seu filho. Eu quero você e sua família fora da minha casa, senão eu mato todo mundo. A próxima vez que eu voltar aqui é para matar todos. E Domingos avançou na mulher do Valdivino, tampando sua boca, agarrando ela, tentando abusar da mulher. Mas como que por Deus, a vizinha, Dona Geralda, viu Domingos espreitando a casa e foi até lá bater palmas. E entrou, abrindo o portão. O homem largou a moça e fugiu pelos fundos da casa. Valdivino e Valdir, ao saberem disso, rodaram a cidade toda atrás do maldito Domingos, que não foi encontrado. Dias se passaram e ele não apareceu mais. Porém, os 2 irmãos agora andavam armados e preparados. Mas o inimigo era sujo, falso e sorrateiro, e não iria dar paz. As noites voltaram a ser sem muita paz. Tanto Valdivino como Valdir ouviam barulhos na rua e sentiam uma presença muito ruim. E numa madrugada, Valdivino, que morava na casa da frente, teve um pesadelo e acordou, não conseguindo dormir mais. E ouviu um baque no chão, como se alguma coisa caísse no chão mesmo, algo grande. Então ele se levantou e foi até a frente da casa, mas nada viu. Apenas alguns vira-latas do outro lado da rua parados e olhando assustados para alguma coisa, mas não latiam, apenas choravam baixinho. Ouviu um barulho no corredor de cimento grosso, alguma coisa batendo como se fossem palmas abafadas, e alguma coisa cheirava
e fungou debaixo das portas e janelas. Ao se aproximar da porta da cozinha, Valdivino sentiu uma forte cafungada embaixo da porta e junto entrou um cheiro de podre. Então ele voltou ao quarto e pegou seu revólver em cima do guarda-roupas. E quando abriu a porta da cozinha no escuro para não chamar atenção ou assustar o que estava lá fora, sentiu uma profunda dor nas pernas. Algo agarrou suas pernas e o puxou para fora. No desespero, ele deixou o revólver cair. Um bicho muito feio, peludo e muito fedido, com olhos enormes e vermelhos, o atacou arranhando e mordendo as pernas, e veio para cima dele, tentando morder o seu rosto. Mas no reflexo, ele colocou o braço na frente, que foi profundamente machucado. O bicho era grande, parecia um macaco, mas fungava e grunhia como um porco, rosnava como um cão. Valdir ouviu os gritos de seu irmão e, pensando em ser o tal Domingos, pegou seu revólver e saiu acendendo as luzes do quintal. E quando viu aquele demônio em cima de seu irmão, entrou em desespero. E vendo que o bicho estava mordendo o braço dele, que esguichava sangue, descarregou o revólver calibre 38 no bicho. Ele gritou e soltou um uivo medonho e saiu correndo, derrubando tudo que encontrou pela frente. Os vizinhos chegaram para ajudar. Então enrolaram uma toalha no braço do Valdivino, que foi levado para o hospital e ficou lá internado, pois perdeu bastante sangue. Depois do susto passado, Dona Geralda, a vizinha, falou para Valdir que aquele bicho estranho era um lobisomem, e que aquele bicho ela já tinha visto entrando ou saindo da casa deles quando a sua mãe ainda era viva e casada com o Domingos. Todos os vizinhos sabiam, mas tinham medo e por isso nunca falaram nada. Domingos era um homem das trevas, muito ruim, que a afinada mãe deles com certeza sabia do problema dele e aceitava. Valdivino ficou mais de um mês internado, pois teve uma infecção nos ferimentos. Ele foi tratado como se tivesse sido atacado por um cachorro de rua, tomando várias vacinas. Porém, somente depois que Valdir foi a um feiticeiro em Porto Ferreira e explicou o acontecido, e um trabalho foi feito, e também um remédio de ervas, Valdir levou ao hospital e deu escondido ao seu irmão. A infecção foi cortada e todos os ferimentos cicatrizaram. O maldito Domingos desapareceu e nunca mais foi visto por ninguém. Depois de uns 5 meses, houve um burburinho de restos mortais de um corpo de um homem nu encontrado na zona rural, mas não foi identificado, e seu corpo tinha diversas perfurações de balas. Então, para os irmãos, aquele foi a confirmação de que realmente o cruel e miserável Domingos era realmente um lobisomem, e com sua morte puderam ter a paz que nunca tiveram, devido à triste sina de terem o Domingos como padrasto. Obrigado, amigo, por ter contado o relato. Manda um salve aí especial para o meu irmão, o Francisco, que como eu, é fã do seu canal e trabalho. Abraço, sucesso e paz. Francisco e Fernando, um salve aí, um abraço do pessoal aqui do canal Território Obscuro. Boa tarde. Como você já sabe, sou fã do canal e do seu trabalho. Me chamo Ingrid e tenho 37 anos. E esse relato aconteceu com a minha avó por volta de 1945, na cidade de Leopoldina, num bairro mais afastado do centro. Bom, eu vou chamar de lobisomem de Leopoldina. A minha avó perdeu a mãe para a tuberculose aos 3 anos de idade. Ela era a caçula de 5 irmãos. O meu bisavô era de Leopoldina, em Minas Gerais, e havia vindo para o Rio de Janeiro para casar com a minha bisavó. Quando ela morreu, ele voltou com os filhos para Minas e deu seus filhos. A minha avó ficou morando na casa de uma tia, onde também moravam mais 2 primos de idade parecida com a dela, sua tia e o marido dela. Com o passar dos anos, a minha avó, que chegou nessa casa aos 4 anos de idade,
se adaptou à rotina e ajudava com os afazeres da casa, como recolher lenha para o fogão, varrer o quintal e dar comida às galinhas. Mas ela notou que em determinados períodos do ano, sua tia não saía de madrugada para buscar lenha, o fazia de dia enquanto estava claro, e passou a colocar as crianças para dentro e trancar tudo assim que começava a anoitecer. Por volta de 1945, minha avó já tinha seus 9 anos, quando presenciou o motivo da aflição da sua tia. Uma noite, não muito tarde, ela acordou com barulhos no quintal, perto do galinheiro, e levantou para ver o que era, pois pensou que fosse uma jaguatirica atacando as galinhas. Ao chegar na sala, ela viu sua tia olhando pelas frestas da porta de madeira, e a mesma fez um sinal para que ela não fizesse barulho. Mas a essa altura, não só ela como seus primos também estavam na sala, apreensivos com o tal barulho e sem poder fazer nada, pois seu tio era vigia de uma fábrica no turno da noite e eles estavam sozinhos ali. Portanto, não seria prudente encarar o bicho. Mas o que eles não entenderam era a expressão de pavor dada no rosto da mãe, tia da minha avó. Ela estava atrás da porta com um facão numa mão e uma foice pequena em outra. Mas isso nunca tinha acontecido antes, pois jaguatirica não arrisca tentar entrar em casa. Poucos minutos depois, os barulhos continuaram e foram chegando mais perto da casa. Minha avó, que não estava entendendo nada, foi até a janela e olhou por uma fresta, e a visão foi a mais assustadora que ela já teve. Viu um bicho preto e peludo, com orelhas enormes e caídas, que conforme ele andava fazia um barulho estranho, parecendo um bater de palmas abafado. Tinha um cheiro ruim de cachorro molhado e tinha o tamanho de um bezerro. A parte de trás era mais alta que a da frente. Ele farejava o chão do galinheiro e comia a titica das galinhas e alguns pintinhos que estavam lá. Mas como ela fez barulho ao andar no assoalho de madeira para chegar na janela, o bicho se virou para a casa e começou a farejar a janela onde ela estava paralisada de pavor. Sua tia a puxou e pediu que ficasse com seus primos no canto da sala, enquanto a mesma continuava atrás da porta com o facão e a pequena foice. Aquela criatura horrível fazia barulhos que parecia de uma respiração difícil e começou a farejar embaixo da porta. Nesse momento, minha avó se surpreendeu ao observar que mesmo ali, demonstrando coragem para defendê-los, sua tia se urinou de medo. Quando a coisa lá fora ficou de pé e apoiou na porta, fazendo pressão na parte de cima, que era trancada por um grande ferrolho, segundo ela, aquilo ficou da altura da porta, ou seja, tinha praticamente 2 metros de altura. E nessa hora, ela tinha certeza de que aquilo entraria na casa. Mas ele não forçou a porta, apenas farejou e bufou, a ponto de levantar poeira por baixo da porta, e se afastou da casa, fazendo barulho com as orelhas batendo e som de galope pela estrada de terra fora. Algum tempo depois, eles ouviram uma carroça passar, e aliviados perceberam que o barulho da carroça com as pessoas conversando nela devem ter assustado a criatura. Bom, pela manhã, quando meu tio chegou, sua esposa lhe contou tudo. Ele trocou de turno na fábrica. Minha avó morou lá por mais uns anos e voltou para o Rio de Janeiro. Mas segundo ela, aquilo nunca mais voltou lá. Parecia que sabia que agora tinha um homem armado à sua espera. Enfim, minha avó é viva até hoje, graças a Deus. E em seus 83 anos, me descreve o acontecido da mesma forma e com certo temor nos olhos. Ainda hoje, temos parentes na cidade, que hoje tem por volta de 50 mil habitantes. Em 2011, eu fui lá, ouvi um barulho
que me lembrou essa situação vivida pela minha avó, tantos anos atrás. A sua prima, que estava junto com ela no dia, estava comigo, e nesse momento se benzeu com cara de assustada, dizendo que a quaresma havia chegado, e que ele já estava correndo pelas ruas mais afastadas, como fazia de tempos em tempos. Obrigada pelo trabalho incrível. E se for ler meu relato, me avise. Será uma honra. Tá aí, galera. Relato sensacional aí. Vamos aí ao segundo relato. Olá. Me chamo Cauã e sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou grande fã do canal e acompanho sempre todas as histórias arrepiantes e indico para amigos e familiares. Minha família é muito sensível e já viveu grandes emoções sobrenaturais. Posso afirmar que tem uma coletânea com histórias macabras e apavorantes. Vou apresentar a você agora uma delas que aconteceu com meu avô Antônio e seu irmão José. O título é O Caçador Sem Cabeça. Esse relato se passou em meados de 1976, no interior do Rio Grande do Norte, conhecido como Bela Vista, onde meu avô Antônio morava. Agora atualmente ele mora em Natal. Meu avô é aquele tipo de cara bruto do interior. Não gosta de mentiras ou conversas bobas. Acredito na veracidade de suas histórias, pois sempre que ele nos conta, a história é sempre do mesmo jeito, sem aumentar ou diminuir os fatos. Naquela época, os tempos eram difíceis, poucos recursos e muitas vezes para comer era preciso caçar. Em uma madrugada escura, meu avô chamou seu irmão José, que hoje é falecido, para caçar passarinho na mata que tinha ao redor de onde eles moravam, que por sinal era uma mata fechada e muito assustadora. Eles levavam consigo gaiolas e algumas ferramentas como estilingue e faca. Foram adentrando a mata em busca dos passarinhos e depois de caminhar por algumas horas, viram de longe, cerca de 10 metros à sua frente, um clarão aceso como uma fogueira embaixo de uma árvore, e foram se aproximando com o pensamento que fossem caçadores, e foram atrás de água ou café, pois o cansaço já começava a bater. O irmão do meu avô foi na frente e foi o primeiro a chegar no local, ficando em estado de choque com o que estava à sua frente. Meu avô chegou logo atrás e também não dava para acreditar. Havia ali, sentado embaixo daquela árvore, com uma fogueira acesa, um homem, aparentemente um caçador, pois com ele estava uma espingarda. O problema é que esse homem não tinha cabeça. Isso, não tinha cabeça. Ele só existia do pescoço para baixo e estava ali sentado em cima de uma pedra de frente à fogueira, de calça e camisa comprida, balançando o pé como alguém que está tranquilo aguardando algo. Meu avô e seu irmão estavam próximos a alguns metros daquela aberração, quando de repente José, irmão do meu avô, pegou uma pedra para jogar em cima daquilo. Mas o meu avô impediu, falando que não se deve mexer com essas coisas. Devemos respeitar. E assim, os dois saíram dali às pressas e foram em direção à sua caçada. Horas depois, já amanhecendo, eles passaram pelo mesmo local. A fogueira ainda continuava ali, assim como a pedra onde aquela monstruosidade estava sentado. Porém, aquela coisa não estava mais ali. O meu avô conta que essas matas escondem muitas criaturas pavorosas, espíritos de pessoas que partiam, mas que permanecem entre os céus e a terra. O nosso dever é respeitar e orar por essas almas. Agradeço por ler o meu relato. Como eu disse, tem uma coletânea com histórias macabras. Se tiver interesse, é só entrar em contato, pois terei o maior prazer em contar. Um forte abraço. Tá aí, galera, 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esses aí, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, não esqueçam de deixar aquele like aí e se inscrever no canal, tá? Muito importante. Também não esqueçam de ativar o sininho para quando sair vídeo novo receberem notificação do YouTube. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo.
Galera, muito obrigado e até a próxima.